Olá, estamos começando mais um Em Pauta para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas, 103,5, acompanhando também a programação pela TV Câmara, canal digital 11.2 e as redes oficiais da Câmara, redes oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. Foi sancionada dia 2 de maio de 2023 a Lei 9.532 da Semana de Conscientização, Sensibilização e Defesa dos Portadores de Doenças inflamatórias intestinais. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse assunto do Maio Roxo, que é de autoria do vereador Rodrigo Braga. Rodrigo, mais uma vez, obrigado por comparecer aqui no nosso Em Pauta, Rádio Câmara de Sete Lagoas. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui no Em Pauta Sete Lagoas, falar com toda a população. Muito obrigado a todos que nos ouvem, um bom dia, que Deus possa nos abençoar. E é um prazer estar aqui, Edmilson, mais uma vez. Sempre muito simpático, bom recebê-lo mais uma vez, Rodrigo. Você levantou essa bandeira, Rodrigo, que é a doença inflamatória intestinal. São doenças de Crohn, né? E reticulite ulcerativa, também conhecida como DLLS, é isso a pronúncia? Exatamente. Fala pra gente um pouquinho dessa doença, porque na verdade às vezes pouco conhecimento da população, né, Rodrigo? Na verdade existe uma associação em Sete Lagoas chamada AME, e eu fui procurado ano passado porque eles percebiam que faltavam informação no poder público e na saúde pública com relação a essas doenças inflamatórias intestinais, que é o chamado de Maio Roxo, né? Essas doenças intestinais são as doenças de Crohn e retocolite ulcerativa, também conhecidas como DILS, DLLS. Sim. As duas doenças afetam homens e mulheres igualmente, né? E podem surgir em qualquer idade, sendo mais comuns na adolescência e no início da vida adulta. E os sintomas dessas doenças, Edmilson, também podem ser bem parecidos e geralmente incluem dor abdominal, diarreia, constipação, urgência para ir ao banheiro, sensação de que o intestino não se esvaziou, sangramento anal, perda de peso, fadiga e outros. Engraçado, assim, a gente olhando os sintomas aqui, podem ser parecidos com muita coisa, né? E você disse aí principalmente na adolescência e começo da fase adulta. Então, de repente, um sintoma desse seriam todos, Rodrigo, ou alguns desses sintomas? Na verdade, tendo alguns desses sintomas, eu creio, e é fato, né? A população, você que está nos ouvindo, deve procurar a assistência médica, né? A unidade de saúde básica mais próxima de sua casa, para poder passar pelo clínico, ser encaminhado para exames, para poder saber realmente a causa, né? A causa. Se é realmente... Nem é a causa desses sintomas, exatamente. Se realmente é o problema, né? Porque são sintomas comuns de outras doenças também. Você pensa assim, diarreia. Ah, não, é uma diarreia, comeu alguma coisa, é uma virose e tal. E o que é importante Pode saber... ser mais grave, né? E quando você sabe a causa de uma doença, fica mais fácil de você saber qual vai ser... o laudo médico, né? O tratamento mais adequado. Né? Mas não se sabe a causa das doenças inflamatórias intestinais. Mas algumas evidências científicas sugerem que fatores genéticos, ambientais e uma resposta inadequada do sistema imunológico podem estar relacionadas ao desenvolvimento da doença de Crohn e da colite ulcerativa. Você levantou essa bandeira e aí o projeto foi sancionada essa lei aí. Então seria o Maio Roxo. O Maio Roxo. Essa lei esse projeto foi votado na casa nas últimas semanas. É a Lei 9.532 de 2023, Semana de Conscientização, Sensibilização e Defesa dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, Maio Roxo. Então será uma semana, todos os anos seguintes, né, próximos, teremos a semana Maio Roxo. Isso, e o importante de se sancionar uma lei de uma semana do Maio Roxo, uma lei, né, da Semana de Conscientização e o Maio Roxo, é justamente o fato de que dar ao poder público ferramentas legais para se trabalhar, para se investir, para se falar desse assunto, criando um amplo ambiente de debate em postos de saúde, ESFs, escolas municipais, em todo o poder público, né? Porque quando não se fala de um assunto, ele vira tabu e, consequentemente, a gente perde em prevenção. Fica uma coisa muito solta, né? Não Exatamente. Não é como a gente vê outras campanhas, né? Tem o novembro, o outubro rosa, novembro azul. Quer dizer, já virou uma marca. Então a gente sabe que aqueles meses tem uma campanha mais intensificada. Né? E sem contar que, vocês perceberam claramente nos últimos anos, os próprios laboratórios têm incentivado
fazer esses exames nesses períodos. Então, quando se tem um Maio Roxo, a semana de conscientização, faz com que a iniciativa privada também crie ferramentas para que a população faça esses exames de forma mais barata. E a própria Secretaria de Saúde também criar alternativas, aumentando a demanda de exames específicos para essas doenças nesse período. Tem-se, dentro da sua pesquisa, claro que você deve ter aprofundado um pouco mais no assunto, como prevenir antes de acontecer? Ou essa infecção ela é causada mesmo ali por alguma coisa já do organismo? Quer dizer, a gente vai descobrir e vai se tratar. A questão é que não se sabe a causa. Não se sabe a causa. Há especulações de ser fatores genéticos, ambientais, uma resposta do fator do sistema imunológico. Então, assim, não se sabe... O tal do a definir. Exatamente. O que é sugerido, até por ser uma doença intestinal, úlcera, etc., é a boa alimentação, né? Claro, sempre. Sem não dúvida. se tem um veredito de como se previne. Porém, a gente sabe que se alimentando bem, tomando muita água, cuidando da saúde no geral, você evita muitas doenças. Sem dúvida. Aí já é um beabá da situação de Eu estava imunológica, até lendo esses dias um postzinho no Instagram em que as pessoas falam assim, a pessoa não toma água, fica o dia inteiro sem tomar água, a pessoa não pratica atividade física, a pessoa se alimenta mal e depois fala assim, a energia que não tá boa. Ah, tá. Foi mal olhado. Caçar culpado, né? Isso, alguém colocou mal olhado aí. E a gente precisa se cuidar. Pra gente estar mais disposto, a gente tem que estar se alimentando bem, né? O corpo pede isso, O corpo pede. E quando a alimentação, o prato de comida, ele é fonte de energia, né? Hoje eu não tô bem, tô me sentindo meio fraco. Tá, mas você comeu? Você tá tomando água regularmente? Você está indo ao banheiro normalmente? Como é que tá? Então, assim, cuidar da alimentação é muito importante. E o dia a dia, Edmilson, não nos possibilita tanto isso. Eu, por exemplo, eu venho pra cá de manhã, dou aula, participo de N reuniões, corro ali rapidinho, almoço, volto pra cá. Que não é legal almoçar rápido, sem eu tive que colocar devido, né? no meu relógio despertador de meia hora pra eu lembrar de tomar água. Porque teve um dia... Eu tenho esse problema sério com tomar água. Teve um dia, por exemplo, que eu tava com uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido daquela forma. Era 7 horas da noite. E aí, eu falei, gente... Aí minha mãe falou assim, pode ser pressão alta, alguma coisa. Vai lá e pede a vizinha um aparelho de pressão pra você poder medir. Eu lembrei que eu só tinha almoçado meio-dia. Eram 7 horas da noite. O organismo estava cobrando. Exatamente. Mas eu nem lembrei de comer. Pois é, mas aí a doença lembra pra você, né? Exatamente, a gente precisa ter cuidado nesse sentido. Aí agora eu coloquei meu relógio para despertar. Tanto para almoço quanto para água de meia hora. A gente sabe, né, que fazendo tudo isso, você já não tá livre 100% de acontecer algo com o seu organismo, né? Mas isso é o mínimo, né? Tomar água de meia hora. Por aí favor. agora é comprar uma garrafinha e andar com ela. Eu preciso de aprender com você nesse meia hora. Rodrigo, mais alguma coisa do Maio Roxo? Não, a gente gostaria de agradecer ao Executivo Municipal. As pessoas podem pesquisar mais também sobre a pergunta. Exatamente. Aos nobres pares, vereadores que votaram por unanimidade essa lei aqui na casa. E a gente precisa criar essas políticas públicas, dando ferramentas ao executivo para poder se trabalhar e investir na prevenção. Porque a gente ainda sabe que a prevenção é o caminho mais barato para a administração pública para se evitar um colapso no sistema de saúde. E quando a lei é sancionada, fica mais interessante, né? O poder público, né? Os órgãos responsáveis já colocam lá na agenda anual. Tem o Maio Roxo, precisamos fazer. E até com relação a investimento, o prefeito não pode investir em algo se não existe a lei. Que dê a ele a possibilidade de se investir. Ele já pode reservar uma verba destinada a isso. Exatamente. No orçamento anual, né? E quantas pessoas sofrem com doenças intestinais, né? Úlcera, gastrite e várias outras doenças. O quanto isso é importante se falar disso, porque são doenças simples que não se fala e quando a pessoa assusta, ela já tá com a úlcera, né? E já deu um câncer e isso é bem complexo. É interessante que você falou agora úlcera aí, porque as pessoas, quando a gente começou a entrevista, que a gente fala alguma coisa intestinal, a gente esquece que úlcera, tô com gastrite, porque eu tô nervoso, tá queimando. Exatamente. Aí começa assim, né? Então o quadro pode agravar. Isso. Mas que bom, Rodrigo, parabéns pra você aí por levantar essa bandeira e principalmente o executivo por sancionar. E agora a gente torce para que as pessoas se conscientizem mais, né? Isso. E faça esse exame mais rápido possível quando tiver algum desses sintomas. Exatamente. Muito bem, gente, estou aqui com o Rodrigo
o vereador Rodrigo Braga, e a gente tem uma pauta bacana para a gente conversar. Rodrigo, mudando de assunto aqui, que eu achei de extrema importância quando eu vi sua pauta, essa lei 9.519, de 3 de abril desse ano, que dispõe a obrigatoriedade dos postos de combustíveis plantarem árvores para a mitigação do efeito estufa. Aí sim, Rodrigo, queria que você falasse um pouco para a gente, porque afinal de contas, todo mundo fica super milionário, dono de postos de combustíveis, vai lá, compra da refinaria, abastece seu carro e, né, e tá pronto. Eu não preciso mais me preocupar. E o que acontece? Nós temos em Sete Lagoas, eu conheço vários donos de postos de combustíveis, inclusive, que são pessoas hipersensíveis à questão pública. Quando você fala com eles em praça, em se cuidar de um ambiente, eles são muito receptivos nessa questão. Então, não é uma questão de punição, pelo contrário, é dar a eles ferramentas para que isso aconteça. Porque talvez você sabe que você pode fazer alguma coisa, mas aí o tempo vai passando, vai vindo outros projetos e você se esquece daquilo. Quando você coloca aquilo como lei, né? E depois eu olho, quando você coloca aquilo como lei e coloca uma fiscalização do poder público com relação a isso, a coisa acontece de forma mais normativa, mais tranquila, mais rápida. Então essa lei dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis plantarem árvores para mitigação do efeito estufa. A gente sabe do quanto o uso de combustível, que é tão necessário para a locomoção e etc., afeta o meio ambiente. Então a gente precisa dar uma contrapartida com relação a isso. Então a cada 5 mil litros de gasolina vendidos, o posto é obrigado a plantar uma árvore. Né? Então, isso Algum lugar definido? Não. Não há lugar definido. Mas isso aí é em comum acordo com o poder público. E isso vai trazer um benefício muito grande para a população a médio e longo prazo. Pensa, daqui 10 anos, quantas árvores terão sido plantadas e cuidadas? É isso que eu ia te perguntar. Quem irá cuidar, né? Porque de repente você planta no local ali que vai ser... As pessoas passam e às vezes, né, tem os vândalos aí que chegam lá e arrancam. Aí é o seguinte, num universo enorme de um posto de gasolina, a gente falar 5 mil litros, para o consumidor é muita gasolina. Mas para um posto de combustível, então no universo aí anual de um posto de combustível, quantos mil litros, né? Então quantas árvores seriam plantadas naturalmente por esse posto? E aí Sete Lagoas tem quantos postos de gasolina? Exatamente. E o que acontece? Esse plantio, é importante falar disso, né? O plantio deverá ser feito em áreas de preservação permanente, reservas florestais, parques, canteiros, jardins, corredores e outros ambientes ecologicamente apropriados ao plantio de árvore dentro do município, ficando o posto de combustível obrigado a adquirir as mudas e fazer o plantio, respeitando as técnicas e normas para a manutenção do meio ambiente equilibrado. E levando em consideração que nós temos em Sete Lagoas o horto, né? Uhum. Com plantios de mudas, doação de mudas, isso faz com que a lei seja mais maleável, porque o horto pode, inclusive, ceder a muda para esse posto de combustível. E o horto florestal também, a gente sabe que ele tem a planta, de repente, necessária para tal localidade. Exatamente. Essa árvore cresce mais rápido, isso, né? E a própria administração pública, a Secretaria de Meio Ambiente, que indica o local de plantio das árvores. Que ótimo, já está pontuado, né? Exatamente. Então não tem dificuldade. Você quer dizer, você tá simplesmente facilitando. Não vai ser cumprido porque ele não quiser cumprir. Claro, mas aí não tem punição, né? Isso é só uma dica para o posto de gasolina, ou não? Mas enquanto legisladores, cabe a gente cobrar desses postos que o façam. É isso que eu ia perguntar. E a Secretaria de Meio Ambiente tem ferramentas para se cobrar uma lei não cumprida. Vamos supor, se você constrói uma casa num espaço que não deveria ser construído. A Secretaria de Obras tem ferramentas para se cobrar que façam. A mesma coisa a Secretaria de Meio Ambiente. Meio Ambiente. Isso. Então, se a gente fazer uma linha do tempo, imagina, então o posto de gasolina, quem for abraçar realmente a causa, é fácil, né? Ele tem o balanço do mês, né? Do que gastou de combustível. Ó, eu tive aqui 10 mil litros de combustível. Eu preciso de duas mudas de árvore. Onde eu procuro? No horto. Olha, onde você plantou? O cara coloca nas redes sociais ou manda o WhatsApp, né, pro meio ambiente. Fala, olha... E a própria Secretaria de Meio Ambiente indica onde pode se plantar, onde tem área de preservação.
E fica legal, até para as redes sociais do próprio posto, proprietário. Não, inclusive uma campanha. daria preferência a um posto que estivesse fazendo algo pelo meio ambiente. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Onde abastecer? Olha, esse cara aqui, ele colocou no Instagram dele. Inclusive, você me deu uma excelente ideia da gente fazer um selo posto de gasolina parceiro do meio ambiente. Isso. Para quem estiver cumprindo isso. Você cria um selo. E até o próprio posto também, com o Exatamente. selo, ele pode fazer as campanhas dele Exatamente, lá dentro, né? é. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, né? É isso. E o cara, inclusive, ele pode fazer um movimento, tipo, de juntar 6 meses. Nós vamos fazer hoje o sábado, amanhã do plantio. Claro. E convidar o pessoal para poder estar presente é bem bacana. Não é? É uma marketing, coisa inclusive. marketing, é para ele, para o meio ambiente e, claro, né, para a natureza. Exatamente. Mas muito legal isso. Então, é a lei número 9.519, 3 de abril de 2023, dispõe a obrigatoriedade dos postos de combustíveis plantarem árvores, né, para aí aliviar um pouco do efeito estufa. É encontrar aquele equilíbrio, né, Rodrigo? Isso. E é importante lembrar também que eu faço parte do Partido Verde, que é um país que se preocupa com a sustentabilidade do meio ambiente. De 2011 a 2014, eu fui coordenador do movimento ECOS, que é um movimento socioambiental e jurídico da Faculdade de Ensino Superior do Helder Câmara, em Belo Horizonte. É um movimento nacional e jurídico de sustentabilidade. Então, assim, eu busco ações que alinhem a pauta do meu partido a uma pauta ambiental de professor e que alinhe com a minha vida cotidiana também. Então, não tinha como eu sair de uma pauta dessa que é a sustentabilidade. Você está linkado mesmo. Não? Literalmente. E outra coisa, como você leciona como professor, é interessante, né? Porque tudo isso acaba que vai para a sala de aula. Exatamente. São experiências, né? Sem dúvidas, exatamente. E ali que nasce tudo, né, Rodrigo? É lá. Com as crianças, né? Que bom. Gente, olha, a gente tem uma pauta bacana. Rodrigo, hoje, sim, isso tá me encantando, Rodrigo. Primeiro, né, nós falamos aí dos problemas intestinais, pulamos aí para essa pauta interessantíssima, né, dos postos de gasolina, sustentabilidade. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa audiência pública, que também não menos importante. Em 2005 foi sancionada uma lei, salvo engano, foi de autoria do vereador Padre Claudinei. Sim. Claudinei Dias, salvo engano. Em 2005, que é a Lei 7.144, que prevê que ao chegar em uma agência bancária, você seja atendido em 15 minutos. Coisa que nunca aconteceu em nosso município. Acho que em canto nenhum. Em canto nenhum. E aconteceu um episódio, infelizmente a gente acontece de coisas mais radicais acontecerem, para que as iniciativas sejam tomadas, mas aconteceu do padre Raimundo, que é o padre do Santuário de Adoração, passar mal dentro de uma agência bancária, ele que já é muito idoso, pelo tempo que ficou dentro dessa agência, aguardando atendimento. E olha que idoso tem prioridade. Posteriormente, semanas depois, aconteceu de novo com a senhora. A gente foi até o PROCON, conversamos com o pessoal do PROCON, que eles não viam formas de se fazer essa fiscalização, eles não entendiam se era do PROCON ou não fazer essa fiscalização, e a gente começou a discutir um pouco disso, entramos em contato com a FEBRABRAN, que é a Federação de Bancos do Brasil, com as instituições bancárias do nosso município também, porque existe uma lei, e lei não é para ser discutida, é para ser cumprida. Exatamente. E nesse caso, que é uma lei, a gente está falando de uma lei de 18 anos atrás, que já deu tempo de qualquer instituição fazer adequação. 18 anos? 18 anos. Então, quer dizer, um pedido de adequação, ok, mas 18 anos ainda não conseguir se adequar. Então, a gente precisa fazer isso acontecer. Então, por isso a gente propôs uma audiência pública com todos esses órgãos responsáveis, órgãos de fiscalização, órgãos sindicalistas, como a FEBRABRAN, as instituições bancárias, para se fazer, buscar o cumprimento dessa lei. Essa audiência pública vai acontecer no dia 7 de junho, às 19 horas aqui na Câmara. Vai ser transmitida pela Rádio Câmara, TV Câmara e Facebook Câmara Municipal de Sete Lagoas. É importante que você acompanhe para que uma lei de 18 anos atrás seja cumprida em nosso município. Não, e é interessante, Rodrigo, porque quem nunca passou por isso, né? Porque Exatamente. É o seguinte, você vê aí o resultado final dos valores, né, que os bancos arrecadam anualmente, é coisa absurda, a gente se fala de bilhões. Aí você chega no banco, primeiro, você tem lá 12 guichês, tem 3 trabalhando. Exatamente. Aí 15 minutos na fila, eu lembro quando levantaram essa bandeira, 15 minutos na fila, no máximo. Você passa a se bobear a hora no banco. Mas o que o banco em pé, né? O que o banco tem feito agora? Ele tem deixado as pessoas fora da agência,
toda agência que você passa tem uma fila na rua. Principalmente dia de pagamento de aposentado e pensionista. Exatamente, a fila é lá na rua. Então o banco entende que se ele não entregou a senha, não conta os 15 minutos. A partir dali não é responsabilidade dele. Só que depois você pega a senha e fica mais 2 horas lá dentro. Só que a lei é muito clara quando ela diz que se a pessoa está na fila para se fazer uso da instituição bancária para algum procedimento, ela deve ficar na fila durante 15 minutos. Então não interessa se eu peguei senha, se a fila é lá fora ou lá dentro. Você está virando quarteirão? Não interessa. Você sabe por que não interessa? Porque eu não estou na fila à toa. Eu estou na fila para você entrar num banco para ser atendido pelo caixa. Não estou na fila porque eu achei legal essa fila, vou entrar aqui. Então a lei, ela dá essa ambiguidade, porém, não tem que se discutir isso. Só não entende claramente um artigo desse quem não quer entender. Depois que entra na agência, não, a pessoa está na fila na rua, porque se a agência já está aberta, porque ela foi impedida de entrar. Sim. Senão ela estaria lá dentro. Aberta, lá dentro, ela estaria no sol, na chuva, aguardando a fila, não. Então, a partir daquele momento, a gente entende, eu entendo enquanto vereador, o meu jurídico entende como corpo jurídico, que a partir do momento que a pessoa entrou na fila, ela tem que ser entregue a senha para ela, e a partir daquele momento, ela tem que ser atendida em 15 minutos. Eu acredito que você tenha tido acesso a essa lei municipal de 2005. Sim. Tem esses parágrafos? Tem sim. Foi bem completa, né? Sim, a lei foi completa. Quer dizer, o banco prefere arrumar uma fórmula de driblar tudo isso do que atender. Eu coloco lá fora, a partir da porta para fora, não é responsabilidade minha. Pois é, né? O artigo 3º fala: o estabelecimento bancário deve realizar o atendimento ao usuário consumidor em até 15 minutos contado da entrada desta na fila de atendimento. Na fila. Se a fila tá lá no outro quarteirão... Aí, não, é entrada na agência. Não é na agência, é na fila. Se a pessoa tá na fila na rua, tá na fila pra entrar no banco. Essa fila é pra quê? Pro banco X. Então, ponto. Então é aqui. Entendeu? Já vale meus 15 minutos. Então, o primeiro argumento contrário que eu tive foi esse. Aí eu não vou me dar por vencido, né, gente? Claro. Jamais. Não é isso. Tá falando aqui, ó. Contados da entrada deste na fila de atendimento. Mas a fila é dentro do banco. Não, a fila é lá fora. Porque a pessoa tá lá fora na fila que não deixaram, porque vocês não a deixaram entrar no banco. Então, exatamente. Ela está na fila. Então foi bem feito o artigo. Não, a lei foi perfeita. Tá ótimo. Tá ótimo. Tem que ser cumprida. A gente só precisa que ela seja cumprida. A roda já foi criada, vamos pôr ela para funcionar. Vamos, para com girar, certeza. né? Rodrigo, mais alguma coisa sobre a audiência pública? É só convidar mesmo, né? É só convidar. Então, a audiência pública acontece no dia 7 de junho, às 19 horas. Quem puder estar aqui presente é de suma importância. Quem não puder estar, acompanhe pelos meios de comunicação também. Para a gente ouvir agências, ouvir o PROCON, ouvir os órgãos fiscalizatórios, ouvir a FEBRABAN, né? Que é a Federação Brasileira de Bancos. Então, a gente conta com a participação de todos vocês. Muito bem, esse é o vereador Rodrigo Braga no nosso Em Pauta. Falamos aqui da Lei 9.519, de 3 de abril, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis plantar uma árvore a cada 5 mil litros de combustível vendido. Falamos também que foi sancionado dia 2 de maio, o nosso Maio Roxo, que trata da semana de conscientização, sensibilização e defesa dos portadores de doenças inflamatórias intestinais. São artigos todos do vereador Rodrigo Braga, e a audiência pública está todo mundo convidado para a gente resolver essa situação mais do que urgente da obrigatoriedade dos bancos resolver essa situação de 15 minutos na fila, né, Rodrigo? Exatamente. Você podendo acompanhar o nosso trabalho, nos acompanhe também pelas redes sociais, Rodrigo Braga Superar. Acompanhe também o pessoal que acompanha o Projeto Superar. Nós vamos ter nas próximas semanas mais de 600 consultas oftalmológicas gratuitas, com 8 exames diferentes com médicos do Hospital das Clínicas. Então, não precisa me ligar, pode ficar despreocupado. Acompanhe a página do projeto e a minha página pessoal, que eu vou postar tudo lá. Ainda não postamos, porque a gente vai ter hoje, porque o hospital vem a Sete Lagoas para poder fazer fiscalizar o local, nem a fiscalização que chama,
dar uma olhada no local, ver se está Sim. dentro das normas de Exato. vigilância, esse tipo de coisa, né? Fazer Então, análise do local. Isso, então eles vêm hoje fazer essa análise, aí a partir de amanhã a gente já começa essa divulgação através das minhas redes sociais. São 600 consultas com médicos especializados, 100% gratuitas, e também o Projeto Superar abre agora, 1º de junho, o curso de cuidador de idosos. Interessantíssimo. Não abrimos inscrição ainda, as inscrições vão acontecer na próxima segunda-feira, a gente entra em contato, fala com todo mundo pelas redes sociais. É uma demanda que tem se apresentado para a gente esse curso de cuidador de idosos, então a gente vai começar a apresentá-lo e a cedê-lo à população. E o que tem de pessoas em busca de um cuidador de idoso Exatamente. Gente, é o tempo e quando inteiro. você acha a pessoa que tem interesse, ela não tem qualificação para aquilo, né? Que é saber os cuidados mínimos, como medir uma pressão, para quem que você liga se o idoso passar mal, como alimentar um idoso. Não tem que ser um enfermeiro, um profissional. Primeiros socorros, que são coisas simples de aprender, que um curso de participação te dá essa qualificação para você poder atender bem ao seu cliente. Famílias inteiras, né, convivem diariamente com isso. A pessoa está acamada, todo mundo trabalha, não tem com quem ficar. E eu recebo direto pedido. Você conhece alguém demanda. que possa trabalhar para mim como cuidador de idoso, para cuidar da minha mãe, do meu pai? E a gente nunca tem que indicar, que você pensa primeiramente na pessoa ser qualificada para aquilo. Não é simplesmente um amigo, eu conheço fulano. Não é assim, né? Não. Você sabe que tem pessoas que já têm o dom, são mais cuidadosas, mas por qualificação é difícil, porque poucas pessoas têm a qualificação. E quem contrata fica mais seguro, né? Nossa, sem dúvida. Um profissional, a pessoa que está ali já treinada para aquilo, né? Então nós temos 2 demandas para você acompanhar, além do nosso trabalho legislativo, nas minhas redes sociais, que é a demanda do Projeto Superar e a demanda do oftalmologista, das consultas oftalmológicas. Gente, a página do Rodrigo Braga deveria chamar Rodrigo Braga, o facilitador. Gente, isso é muito bom, Rodrigo, porque as pessoas veem o parlamentar de forma assim, o vereador fica lá, o vereador fica sempre tem essa barreira, né? Quando você vê que você entra, por exemplo, agora nessa nossa conversa, você entra, a gente encontrou ali um monte de coisa interessante. Porque se você passa na fila de banco agora, tá todo mundo xingando lá. Exatamente. Né? Mas as pessoas, de repente, não sabem que tem uma lei. Levar uma placa na mão e colocar a lei lá na hora que o gerente chegava aqui. Exato, Essa lei tá aqui no município. Eu, por tá exemplo, aprovada. eu vou dar uma palestra agora, numa faculdade, que chama-se O Papel do Vereador no Século XXI. Porque mudou-se o papel do vereador. O vereador não é só aquele que agora fica dentro de um gabinete fazendo leis, não. Ele tem que estar inserido num contexto social, de cuidado das pessoas, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a função do vereador, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer fazer. No meu bairro, tem buraco na rua? Tem. O que eu faço com isso? Eu levo ao prefeito e peço ele que tape esses buracos. Uma providência, né? Que tome providência. Só que eu não posso tapar esses buracos. Eu dependo de um calendário, dependo de verba. Aí já é com o prefeito. Quem executa não é você. Né? Não sou eu. Quem dera se fosse. E a gente tem uma dificuldade muito grande da população entender até onde eu consigo ajudar a população. Que as pessoas acham que tudo é culpa do vereador. O campo tá assim, a praça tá assim. Tá, mas não sou eu que posso pedir para poder ir lá resolver aquele problema. Eu posso pedir. É como se você fosse de todas as secretarias. E eu não posso. Eu posso pedir ao prefeito que faça isso. Ele vai fazer dentro de um calendário, de acordo com verbas. Né? Isso. Mas a população ainda não conseguiu entender esse papel do vereador. Que o vereador é aquele que leva as demandas ao prefeito, mas ele não executa aquilo. Levar é fácil. Executar já exato, não é com você. Exato. Então o vereador hoje ele ocupa outros espaços, um espaço de mídia, um espaço de denúncia, um espaço de fiscalizador, um espaço daquele que está inserido no contexto para poder facilitar a vida da população, com exames, com a saúde, com o que for. Mas a gente precisa estar inserido num contexto maior, além de fazer leis. As pessoas precisam entender agora qual é o novo papel do vereador. Inclusive, leis já existem por demais. Poucas sendo cumpridas. Inclusive essa lei aqui do... Isso é interessante. Às vezes tem muitas coisas que já são leis. E que não são cumpridas. E cadê? Quem cobra? Né? Exato. Inclusive essa audiência pública dos bancos aqui, fizemos há pouco audiência pública com relação à carga horária dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, sim, que também é uma lei que já existe há anos e que não é cumprida no município. A lei do piso da educação, a lei do piso agora da enfermagem. Que conseguiram, né? Então são demandas que já existe a lei que precisa ser cumpridas agora. Aquela gotinha de óleo na engrenagem. Né? Exatamente. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui no Nossa Em Pauta.
pauta importantíssima de hoje e, claro, você sabe que as portas da Rádio Câmara e TV Câmara sempre abertas para você. Quando tiver algo de interessante, venha novamente, porque o papo foi muito bom e a gente quer saber dessas novidades aqui, com certeza, né, dessa audiência pública e dessa do posto de gasolina também, para a gente ver lá o primeiro que plantou. Pode deixar. Isso. E o primeiro que plantou foi, ó, posto de gasolina tal. É o primeiro a plantar. O primeiro a plantar a árvore com 5 mil litros de combustível. Exatamente. Não é? Exatamente. Tem que nascer. Muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês, todas as nossas 7 lagoas. Eu espero estar atendendo as expectativas de todos vocês. Contem com o meu apoio, contem com o meu trabalho diário, de toda a minha equipe. Quero aproveitar para agradecer a minha equipe, os meus assessores, por trabalhar de forma tão competente, tão árdua, para que realmente a gente faça a diferença nesse contexto político tão complexo. Esse é o vereador Rodrigo Braga, nosso Em Pauta, que fica por aqui, Rádio Câmara 103,5, TV Câmara, canal 11.2 e as nossas redes sociais oficiais, Câmara Municipal de Sete Lagoas. Assim, fizemos o nosso Em Pauta com o vereador Rodrigo Braga.